Chamo o próximo debatedor, Dr. Pedro Paulo de Medeiros, presidente da Comissão Especial de Estudo de Direito Penal do Conselho Federal da OAB. Ele deu uma saidinha, então nós vamos prosseguir, chamando o próximo... chegou Pedro Paulo. Por favor. Obrigado, senhor presidente, nobre amigo e deputado federal Valdir, que às segundas-feiras pela manhã temos a honra de participar juntos de um programa e, em regra, as nossas ideias nem sempre se confluem, mas por certo o interesse de todos nós, quando discutimos os assuntos, são em benefício da sociedade. E me parece que é exatamente isso que estamos fazendo aqui, discutirmos qual é o melhor rumo que a sociedade deve tomar. Devemos unificar as polícias? Essa é uma questão que deve ser colocada à discussão. Devemos desmilitarizar ou não? Devemos unificar ou não? Devemos manter somente as Forças Armadas militarizadas? E, caso mantenhamos, seja unificando-se ou não, devemos ter o círculo completo? E como se dará esse círculo completo? E nós teremos estrutura para que isso funcione? Como está hoje? Funciona? As delegacias de polícia civil têm combustível para suas viaturas? Elas têm pneus? Elas têm armas? Nós temos treinamento? Nós temos munição para treino? Nós temos internet que funciona nas delegacias? Nós temos laboratório de análise criminalística? Nós temos peritos suficientes? O IML consegue transportar, pegar os corpos nas ruas, levar, fazer exame, devolver à delegacia para relatar um inquérito e mandar para o Ministério Público, que consegue fazer uma denúncia a tempo, mandar para o Judiciário, que consegue marcar uma audiência a tempo? O Código de Processo Penal, feito em 2008, pensa no mundo ideal. Nós colocamos lá 90 dias para terminar o inquérito, para terminar uma ação penal. 90 dias a denúncia nem foi sequer recebida pelo juiz. O volume é muito grande, nossa população brasileira tem quase 200 milhões. Mas o número de juízes, promotores, delegados, policiais e o investimento só diminui. Quantos policiais militares não se aposentaram nos últimos 5 anos no estado de Goiás? Essa é uma conta, isso é matemática. Faz uma conta. Nos últimos 5, 10 anos, quantos policiais militares se aposentaram e quantos entraram na carreira? E a população só aumentou. Ou seja, a demanda aumenta, mas a oferta diminui. É economia, equação. Se nós não investimos na estrutura, nós não precisamos ficar investindo em leis, aumentando as penas. Vamos aumentar a pena para esse crime de 10 para 20 anos. Vai mudar em quê? Se eu não tenho quem faz a prevenção na ponta, se eu não tenho investimento em polícia militar, e depois eu não tenho investimento em quem investiga, e eu não tenho investimento em quem julga e processa. E depois dizem que a culpa é dos advogados, que recorrem muito e fazem o processo prescrever. A culpa é minha. A culpa de tudo isso é minha. O advogado criminalista bem remunerado usa a lei, o processo, quando chega ao fim, eventualmente prescreveu, e a culpa é minha. A culpa não é no sistema, a culpa não é da falta de investimento. E aí fazem uma PEC para acabar com os recursos, porque a culpa é do advogado. A culpa é do jurisdicionário, o cidadão, que quer exercer seu direito a recorrer. A culpa é dele. Não, a culpa não é dele. A culpa é do Estado, que não investe na segurança pública. A culpa é de quem não pega o dinheiro que tem e manda investir em polícia militar, em polícia civil, em laboratório de análise, coleta de prova, em mais juízes, mais promotores e mais servidores e serventuários para os ajudar. Também não adianta ter juiz se não tiver servidor, serventuário, e tem que ser bem remunerados. Quanto é que ganha um policial civil, um policial militar, para expor a vida dele na rua? E eu não tenho coragem de colocar minha vida em risco, e nem tenho treinamento. Os senhores têm. Os senhores têm que ser bem remunerados por isso. Cada um faz sua função. Portanto, quando discutimos aqui o ciclo completo, e a OAB Federal, que aqui representa a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, não tem uma posição formada ainda a respeito do tema. E daí porque eu não tenho como dizer, a OAB Nacional tem essa posição a respeito do tema do ciclo completo. Nós não temos uma posição formada. Porque isso demanda muita discussão, até mesmo no âmbito interno da OAB. Nós temos várias comissões, assim como na Casa Legislativa, que é como isso está sendo feito aqui, há várias comissões temáticas. Nós também temos. Isso será levado à discussão lá na OAB Federal. Mas enquanto isso não acontece, nós temos sim que considerar
É uma ideia razoável que quem começa termine? Lógico que é. Ou alguém duvida que é desarrazoado? Olha, você faz o começo, depois você pega, lavra, faz um monte de termo, entrega para esse, que vai passar para um outro sistema de informática, vai passar para um outro sistema, um outro procedimento, e ele vai fazer uma outra metade, um outro terço, vamos dizer, e passa para um outro grupo que vai fazer o terço final. Nesse meio do caminho, você perde muito tempo, muita informação. O ciclo completo, a ideia nos parece razoável, que quem começa termine. Agora, como vai se dar isso? Demanda ainda muita discussão. Polícia Militar vai fazer isso do começo ao fim? Muito bem. E o Polícia Civil vai fazer o quê? Nós vamos ter atribuições concomitantes? Vai ter disputa de atribuição? Ou a Polícia Militar vai cuidar só de um tipo de infração penal? Aquela que, em regra, não tem investigação, porque a investigação é atribuição da Polícia Civil. Bom, então vamos deixar com a Polícia Militar o começo ao fim de crimes de menor potencial ofensivo, porque esses não têm investigação, esses são TCO não é investigação. Então a Polícia Militar, ela faz do começo ao fim crimes de menor potencial ofensivo, e se não for crime de menor potencial ofensivo, ela não investiga, encaminha para a Polícia Civil. Então você desafoga a Polícia Civil da lavratura de TCO. É uma opção? É uma opção. Mas nós temos que deixar claros as delimitações, o que a Polícia Civil vai fazer, o que a Polícia Militar vai fazer, e se eventualmente não vão ou não ser unificadas. A discussão é absolutamente válida, nós temos que fazer algo para que o sistema funcione. Mas muito mais do que fazer uma lei, muito mais do que saber quem começa e quem termina, nós temos que exigir dos nossos governantes e dos nossos legisladores federais, que é quem tratam do orçamento, e dos nossos estaduais também, do orçamento local, que o dinheiro tem que ser deslocado para a segurança pública, em todo o seu âmbito, seja na ponta, na ostensiva, seja na ponta de investigação. Ir no judiciário, ir no Ministério Público. E mais, parar de achar que os advogados que fazem que haja impunidade. Não somos nós. Nós não cometemos os crimes. Nós não deixamos de dar educação e saúde e dignidade para as crianças e jovens que acabam entrando na criminalidade. Não somos nós. São aqueles que têm o dinheiro. Nós simplesmente tentamos aplicar o Estado de Direito dentro do judiciário quando instaurado um processo. Só isso. Se a investigação é bem feita, se as provas são bem colhidas, se tudo acontece em prazo razoável, como exige a Constituição, não há o que nós fazemos. O sujeito, se culpado, vai ser condenado e vai cumprir pena. Mas, enquanto isso não acontece, infelizmente, a lei não consegue ser aplicada. E nós nos baseamos na lei. Portanto, a palavra que quero deixar aqui, eu faço em nome do Conselho Federal da OAB, por óbvio, elogiando as realizações das audiências públicas, que são a concretização de que a Câmara Legislativa Federal, que é a representação do povo, está querendo ouvi-la. E nós aqui representamos o povo. Nós temos os militares, os policiais civis, os policiais federais, o Ministério Público, dizendo o que pensam. E quem vai condensar isso e dizer o que é melhor para a sociedade é o Legislativo Federal. E por isso quero ouvir a população. Nós temos que aplaudir isso, que eles não decidem encastelados, ao contrário, decidem nos ouvindo. E nós estamos aqui a opinar. O Conselho Federal da OAB diz, a discussão é salutar, mas precisamos saber como se dará, se haverá ou não unificação, e qual será a atribuição de cada polícia, e quais os tipos de infração que serão objeto desse ciclo completo em cada polícia, para sabermos se nós não teremos uma superposição de atribuições, ou se nós teremos a perfeita delimitação. Nós não temos opinião formada, isso merece ainda muita discussão. O que nós sabemos, e quanto a isso não há dúvida, é que o quê? Nós precisamos fazer algo em prol da segurança pública do país. E isso só vai acontecer com investimentos, com dinheiro sendo investido na Polícia do Brasil. Não há dúvida disso. O próprio doutor Robalinho pode nos dizer, a Procuradoria da República atua, o Ministério Público atua, mas ele precisa receber informações de quem? De uma polícia. Nós temos que atuar na ponta. O Ministério Público só age se a polícia dá informações que eles podem usar. Se ele não tem informações, se ele não tem provas, ele vai fazer o quê? Ele não tem o que provar em juízo. Daí porque, em prol da redução da criminalidade, em prol da redução da impunidade, e quem diz isso é um advogado criminalista, em prol da redução da criminalidade, em prol da redução da impunidade, em prol da sociedade, nós pedimos que haja mais investimento em polícia e que essas discussões ocorram mais vezes. E contem com o Conselho Federal da OAB para que essas discussões sempre ocorram e que nos colocamos à disposição para, inclusive, sediarmos discussões
tanto na nossa sede em Brasília, no Conselho Federal, e tenho certeza que o doutor Otávio Forte vai falar em nome do OAB Goiás, também disponibilizará a nossa seccional de Goiás para isso, porque é interesse da sociedade que a criminalidade diminua e que a segurança pública seja cada vez mais eficiente e eficaz. Obrigado. Muito bem.